Cumprimento a todos com a paz do Senhor e convido vocês a se colocarem de pé e abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 23. Lucas 9, verso 23. A palavra de Deus diz: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Amém? Amém. Podem se assentar. Eu acho que eu e você temos N compromissos na vida. Seja compromissos familiares, sejam compromissos profissionais, compromissos sociais, que muitas vezes nós devemos participar, estar ali presente. E às vezes a gente, com tanto compromisso que nós assumimos no dia a dia, a gente acaba deixando de ter o maior compromisso que nós devíamos ter. É um compromisso com Deus. E essa palavra justamente quer mostrar ou trazer à nossa memória, quem sabe como um abrir dos nossos olhos, um compromisso com Deus, numa maior intimidade e relacionamento com Deus. Às vezes nós fazemos de tudo para honrarmos o compromisso que tomamos diante de alguém. Numa festa, num convite a uma cerimônia, de homenagem. Agora, quando é compromisso com Deus, de ir à casa de Deus, à presença de Deus, hoje está chovendo, está frio, estou cansado, fiz tanta coisa a semana inteira, hoje eu vou tirar o meu dia para descansar. Deus entende a minha vida. Deus entende a forma que você quer conduzir a tua vida. A gente muitas vezes deixa Deus como segundo plano e coloca tudo que é ao nosso bem-estar em primeiro lugar. E quando a gente requer algo de Deus, precisa algo de Deus, aí a gente lembra que tem igreja, que tem irmãos, que tem intercessores, que tem um livro para ser lido. Por que nós agimos assim? Porque falta um buscar de uma maior intimidade e relacionamento com Deus. E diante de tudo isso, existem 3 passos que nos fazem ter um maior compromisso de intimidade e de relacionamento com Deus. O primeiro passo é renúncia. Eu preciso renunciar àquilo que traz prazer ao meu corpo, onde eu devo lembrar que o meu corpo é o templo do Espírito Santo, onde eu devo cuidá-lo da melhor forma possível. Porque a renúncia do corpo diz em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, que diz: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Deixa de lado todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e prossiga em direção ao alvo que é Jesus. Amém. É tão interessante que a nossa vida começa com renúncia. Eu preciso muitas vezes renunciar a alguns prazeres deste mundo, que possam aos meus olhos serem maravilhosos, a minha vida perfeita, mas quem sabe isso esteja te afastando, sendo uma armadilha da parte do inimigo, para te distanciar dos caminhos do Senhor. A segunda renúncia que devemos fazer é renúncia na alma. E está essa renúncia na alma, nada mais está relacionada a sentimentos. Eu gosto muito mais do meu pai, da minha mãe, da minha esposa, do meu esposo, dos meus filhos. Eu gosto muito mais de uma baladinha, de uma festinha, de uma roda de amigos,
e deixo de amar primeiro a Deus sobre todas as coisas. Não é que para que Deus está te falando, ó, você não deve gostar dos teus pais, dos teus filhos. Não é isso que Deus diz. Você tem que ter cuidado, amor, carinho pelos teus pais, pelo teu esposo, pela tua esposa, pelos teus filhos. Mas em primeiro lugar, o nosso amor deve ser a Deus. Primeiro a Deus e depois aos outros. O mandamento nos diz o seguinte: ama a Deus. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo como segundo mandamento, com aquele a quem você divide o teu dia a dia. Como é que está o nosso relacionamento? Como é que está a nossa renúncia? Amamos mais a Deus ou amamos a mais aqueles que estão ao nosso redor? Ame a Deus acima de tudo, para que dele possa cumprir os planos e propósitos. E a terceira bênção desse primeiro passo, que é renúncia, é fortalecer o Espírito. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:23. O Espírito é a parte que possui ligação com as coisas espirituais, e muitas estão ligadas a falsos deuses e religiões. Aonde você está buscando o fortalecimento do teu espírito? Em falsos deuses, religiões, em coisas do mundo, onde a palavra de Deus, conforme nós lemos, buscai primeiro o reino de Deus. É o primeiro pedido, mas é um pedido com resposta. Porque Deus nunca nos deixa sem resposta. Ele fala, busquem primeiro a Deus. E qual que é a resposta de Deus? E todas as coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que é isso? É provisão, cuidado da parte de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida. Então, se o primeiro passo é renúncia, nós devemos renunciar àquilo que nós achamos que estamos deixando tomar o lugar de Deus na nossa vida. Sabe por quê? Porque além da renúncia, Deus pede algo de mim e de você, que é um segundo passo, que é disciplina. Eu preciso ser disciplinado por Deus. E a disciplina de Deus na minha vida e na vida daquele que se propõe a servir a Deus, rege com 3 coisas: vigiar, orar e jejuar. Essa forma que Deus disciplina a mim e a você. Eu renuncio àquilo que tem me afastado de uma maior intimidade e relacionamento com Deus. Quando eu renuncio e busco ter a Deus o meu primeiro amor, eu preciso ter uma disciplina na minha vida. Eu preciso vigiar, eu preciso orar e eu preciso jejuar. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26:41. Sabemos que o inimigo quer nos derrubar e nos afastar da presença de Deus. Esse é o propósito que o inimigo tem. Ele quer ver você derrotado, quer ver você vencido, destruído, triste, é isso que ele quer. Mas, afastar-nos da presença de Deus. Por isso devemos vigiar para que não caiamos em ciladas do inimigo. Amém? Por isso que é bom sempre nas suas orações, ó Deus, livra-me, guarda-me, né, contra tudo aquilo que o inimigo quer lançar contra as nossas vidas, para que seja destruído para a honra e glória do Senhor. O segundo, você precisa orar, é uma disciplina que Deus dá. E a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses 5,17 diz assim: orai sem cessar. Não é para você ficar 24 horas de joelho orando, mas tudo que você for fazer, pensar ou falar,
que seja buscado pela orientação de Deus. Para que você não faça nada de você mesmo, mas que você faça segundo a inspiração e o Espírito de Deus sobre a tua vida. E o terceiro, quem sabe a gente vigia, quem sabe a gente ora, mas na hora do jejuar, às vezes a gente fala, ai Deus, vou ter que ficar sem comer, sem beber, eu não aguento. Aguenta sim. Nós já fizemos por muitos anos jejum de 3 dias direto, só com água, somente água. Ninguém morreu, ninguém foi para o hospital, mas foram todos fortalecidos no espírito e na fé, porque foram batalhas ganhas através desses 3 dias de jejum. Às vezes a gente não diz, né? Não aguento, não posso. Pode se experimenta. A primeira vez que eu ouvi isso de nós, como ministério como um todo, a apóstola Helena, num encontro de todos os pastores num hotel, que nós fizemos, acho que por volta de 93, acho que foi em 1993, nós estávamos ali reunidos, acho que umas 50, 60 pessoas. E numa dos nossos encontros à noite, onde nós nos reuníamos para termos um culto, um tempo de comunhão, porque foram dados 3 dias como um tipo de um descanso para os pastores, onde nós ali confraternizamos de uma forma, né? Na presença, na comunhão, nas brincadeiras, nos esportes, mas nunca deixamos de orar juntos e de nem ouvirmos a palavra de Deus. E numa dessas reuniões à noite, numa fogueira que foi feita, a apóstola Helena sentiu da parte de Deus que nós estávamos fazendo um jejum de 3 dias. E a partir daquele ano, todos os anos nós temos feito esses 3 dias de jejum. E posso te dizer, é uma grande bênção para você individualmente, para a tua casa, para a tua família, para a tua igreja e para o ministério. Isso é grande parte da bênção que Deus nos dá. Somos orientados a praticar o jejum. E jejum, ele tem que ser praticado, porque jejum nada mais é do que você se abster de alimentos. Mas para isso ele tem que ter propósito, porque às vezes a gente fica até sem comer, mas sem propósito nenhum. Mas quando você jejua, você está se abstendo de alimento, mas com o propósito, eu estou santificando a minha vida, o meu corpo, a minha casa, em prol desta necessidade e deste pedido. Deixar de comer não é jejum. O jejum tem que ter propósito na tua vida. Amém? E por último, como terceiro passo de um compromisso com Deus, é algo que muitas vezes a gente não exerce, que é a perseverança. O crente deve ser perseverante, não naqueles altos e baixos. Hoje eu estou bem, amanhã estou ruim, hoje eu estou com uma fé explodindo, amanhã eu estou precisando de ajuda, imediata, porque eu estou sem fé. Não existe, nós temos que perseverar, acreditar plenamente no que Deus pode fazer na nossa vida. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Deus nos deu essa ordem, né? Você tem que ir até o fim. Não é só o mês de outubro, não é só o mês de novembro, é todos os dias da tua vida. Você precisa perseverar, nunca desanimar e jamais desistir. Nós vivemos por fé. O nosso combustível é a oração. E se nós cremos num Deus que pode mudar a história da minha vida, a história da minha casa, a história da minha igreja, da minha cidade, do meu estado, eu devo perseverar. Se eu não alcancei hoje algo que tem como bênção e promessa sobre a minha vida, se não veio hoje, virá amanhã. Se não virá amanhã, virá depois de amanhã. Mas ela virá se eu perseverar na presença e no propósito diante de Deus. Mas se você começar ainda hoje a aplicar esses passos na tua vida, de renúncia, de disciplina e de perseverança, você estará dando um grande passo em direção a uma verdadeira intimidade e compromisso com Deus e com o Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? Então que hajam renúncias na nossa vida.
que haja disciplina na nossa vida e que haja perseverança na nossa vida. Então, eu quero deixar isso para vocês esta manhã, que vocês meditem. Essa palavra é para mim e é para você. Eu também preciso fazer renúncias. Quem sabe eu preciso mais de ser disciplinado. E quem sabe mais perseverança. Amém. Então isso é para mim e para você. Não é só para você, é para mim também. Mas que a gente possa sempre aprender e dar valor a isso. Para que o nome dele seja glorificado e exaltado. Amém? Senhor Deus e Pai, nós aprendemos tanto de Ti, ó Deus, que, Pai, muitas vezes nós necessitamos ser lembrados, chacoalhados, ó Pai, para termos, ó Deus, uma mudança na nossa vida, de Te servir, de estar diante de Ti, num compromisso de maior intimidade e de relacionamento com Deus, ó Pai. Deus, dá-nos deste privilégio de podermos renunciar àquilo que ainda temos prazeres neste mundo. Deus, dá-nos uma disciplina, Pai, para que possamos mais orar, vigiar e testemunhar. E que a gente persevere neste propósito santo em nossa vida, Pai. Que é nunca deixarmos de Te servir, de Te amar, de nunca estarmos, ó Deus, distante da Tua casa, mas estarmos próximos a Ti e daqueles que desfrutam da mesma fé e do mesmo amor. Que a bênção de Deus esteja sobre nós, sobre a Tua casa e sobre a Tua igreja, neste propósito santo de um maior compromisso com Deus, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus por isso. Amém.